Bom dia, meninos da primeira série do ensino médio. Eu sou Elisvane, professora de biologia de vocês. Eu vim aqui no colégio hoje, estou aqui no laboratório de ciências, tentar aí desenvolver uma aula e contribuir um pouquinho na aprendizagem de vocês. São nossos primeiros vídeos, assim, aulas à distância, então, se não ficar muito bom não, vocês vão relevar, tá bom? E aí eu vou melhorando aí com o tempo. A nossa aula de hoje será sobre células, uma introdução aí ao estudo dessas unidades, que são as unidades básicas da vida. Todo ser vivo, ele é formado por células. E nós vamos compreender um pouquinho aí desse aspecto. Então eu preparei aqui no quadro, vou mostrar para vocês. A área da biologia que estuda as células é a citologia. Então, se torna aí importante nós estudarmos a microscopia, que estuda o microscópio, a importância do microscópio na visualização das células e o estudo das células em si. Nós temos dois grupos de células, que são as procarióticas e as eucarióticas. No sistema de classificação taxonômica das plantas, no sistema de classificação taxonômica dos seres vivos, então nós temos dois grandes domínios, que é o domínio procaria e o domínio eucaria, então procarióticos e eucarióticos. Dentro dos procarióticos, eu costumo trabalhar com os meus alunos as bactérias aqui, ó, bactérias, tá bom? Mas tem também o grupo das arqueobactérias, é mais difícil porque a gente não consegue estudá-las aqui no laboratório. Dentro dos eucarióticos, nós temos aqui a maior parte, dos seres vivos, que são os animais, os vegetais, os protozoários e o grupo dos fungos. Então, todos esses seres aqui são seres vivos que organizam em células eucarióticas. Elisvane, o que é isso? Então, a gente vai estudar à medida que for evoluindo o conteúdo. Eu quer dizer verdadeiro, cariótica vem de carioteca. Então, todas essas células elas possuem um núcleo bem evidente que está o material genético. Nós vamos estudar isso nos nossos conteúdos. Discutindo aí um marco histórico importante, eu destaquei aqui alguns pontos. No século XVII, foi quando começou a estudar as células, devido ao advento da microscopia, e um dos primeiros a observar os micro-organismos foi Anton von Leeuwenhoek. Ele estudava tecidos e ele desenvolvia lentes de aumento. Então, ele proporcionou aí aumento de estruturas e observou pela primeira vez micro-organismos. E aí ele ficou encantado com tudo aquilo e ele chamou de novo mundo. Então, ele havia descoberto um novo mundo. Eu vou deitar a câmera aqui, acho que fica melhor. Bom, Robert Hooke, ele estudava cortiça, que são cascas de árvores. Nós utilizamos esse material na fabricação de rolhas, fabricação de papel. E lá em 1665, ele estudando cortiça, e ele observou por meio do microscópio composto umas cavidades. Como a gente sabe, casca de árvore, a cortiça, é um material morto. Então ele observou as cavidades, ele achou interessante e ele chamou de célula de cavidade, e posteriormente adaptou para células. O núcleo das células, foi observado pela primeira vez por Robert Brown, já no início do século XIX. E posteriormente, um marco histórico importante ali na citologia foi os estudos desenvolvidos por Matthias Schleiden e Theodor Schwann no século XIX, no início do século XIX. Eles desenvolveram a teoria celular. Como assim? Matthias Schleiden era botânico e trabalhava com plantas e observava tecidos de plantas. E Theodor Schwann com tecidos animais. Então, eles observaram que ao estudar uma folha, ao estudar a raiz, ao estudar caule, em todos os tecidos haviam essas cavidades estudadas por Robert Hooke. Então, todas tinham essas cavidades, ou tinha essas unidades,
morfofisiológicas. Então, eles chamaram de célula. E eles desenvolveram, então, a teoria celular, no qual diz que todo ser vivo é formado por células. Nós temos um grupo particular de seres microscópicos que não são formados por células, que são os vírus, né? Tá aí, a gente está desenvolvendo um conhecimento grande aí na parte de vírus devido à Covid-19, que é causado por coronavírus. Mas vírus não são celulares, então eles são acelulares, e nós nesse primeiro momento vamos estudar um pouquinho aí, então, de células. Estou aqui no laboratório de ciências. Vou mostrar para vocês o microscópio e as peças do microscópio. Mas antes disso, eu coloquei aqui, né, o esqueleto e essas peças aqui, né, do corpo humano, representando os sistemas. E uma planta. O que eu quero mostrar para vocês é que as células são as unidades básicas. Elas organizam, né, conjuntamente. Então, o corpo do ser humano tem trilhões de células. E as células se organizam formando os tecidos, e os tecidos vão estar formando os órgãos. Então, aqui, por exemplo, o pulmão. E nós futuramente teremos aulas para poder observar as células do pulmão. O mesmo eu vou falar, né, em questão do esqueleto. O esqueleto é um conjunto aí de órgãos, formando aí o sistema esquelético. Então, nós também vamos estudar as células esqueléticas individualmente. Para hoje, eu separei aqui algum material, vou fazer projeção. E aqui está o nosso microscópio da escola, é o microscópio óptico, microscópio de luz. Vou descrever algumas peças. Esse aqui é o material que eu vou usar hoje. Vou utilizar um conjunto de lâminas e lamínulas. Esse aqui é uma rolha, aquele que a gente usa para tampar vinhos. E é feito de cortiça e nós vamos observá-la no microscópio. Vou utilizar uma navalha para poder fazer corte, lamínula e lâmina, tá bom? Bom, vamos lá para as peças do microscópio. Um microscópio óptico, ele é um microscópio de luz. Então, para funcionar, é necessário que haja uma projeção de luz. Então, na base, então essa região aqui é a base, e na base tem um feixe luminoso e logo acima um condensador, que vai condensar esses raios de luz para as objetivas. Então, eu vou nomear para vocês as peças. Base, feixe de luz, botão liga-desliga. Essa região aqui ela é chamada de mesa ou platina. Tem aqui do ladinho, olha aqui, a pinça, é onde a gente coloca a lâmina. Então, quando a gente for estudar o material, a gente abre a presilha e coloca a lâmina lá e posiciona o material na luz. Tá bom? Isso aqui é chamado de charriot. A gente utiliza para movimentar a platina para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Aqui é o braço que sustenta as peças do microscópio. Esses botões aqui são dois conjuntos. Então, esse maior é o botão macrométrico e esse menor o botãozinho micrométrico. Então, macrométrico e micrométrico. Colocou a lâmina, você vai utilizar o botão macrométrico para posicionar o seu material mais próximo do objetivo. Então, aproxima e distancia. Depois que você encontrou o tecido, você usa o botão micrométrico para poder dar o ajuste fino. Outras peças importantes que eu vou comentar com vocês é esse conjunto aqui. Essa peça aqui é chamada de revólver, porque faz esse barulhinho, ó. Então, revólver. E é nele que está encaixada o conjunto de objetivas.
Esse microscópio tem um objetivo que aumenta 4 vezes, outra aumenta aqui, ó, 10 vezes, aumenta 40 vezes e a de 100 vezes. Olha aqui, aumenta aí 100 vezes. O que isso significa? Que as objetivas, elas possuem um conjunto de lentes que vão captar a imagem atravessada aqui pela luz. Então, o tecido tem que ser bem fininho para poder propiciar a passagem de luz. E a luz passando, os objetivos vão captar. Então, a de menor aumento é a de 4, depois de 10, de 40 e de 100. Mas tem um detalhe. Então, aqui são as oculares, que também tem um conjunto de lentes de aumento, que pode aumentar 10 vezes. Então, se tem 4 vezes 10 vezes de aumento aqui, então vai para 40. Então, a de 10 vezes 10 vai para 100. 40 vezes 10, 400. E a de 100, que aumenta 100 vezes 10 vezes aqui, vai para 1000 vezes. Então, esse microscópio óptico, ele pode aumentar até 1000 vezes o tamanho de uma célula. É muito importante que a gente vai usar a de 100 para estudar, por exemplo, células de espermatozoides, que são as menores células do corpo humano, do homem. E quando a gente vai estudar também bactérias, as bactérias são muito pequenas, então a gente tem que observá-las no objetivo de maior aumento. Então a gente utiliza a objetiva de 100. Então, objetivas, revólver, aqui estão as oculares, ok? Esse aqui é um suporte das oculares. E isso daqui atrás é só um suporte para segurar a câmera. Então, nós usamos aí uma câmera para poder fazer a projeção da imagem, ok? Então, só para me fechar esse vídeo com vocês, porque eu vou fazer outra videoaula preparando o corte, projetando. Vamos repetir aí as peças do microscópio, porque eu quero que vocês façam o desenho no caderno ou colhem uma imagem e identifiquem as peças e suas funções. Então, tem aqui a base, feixe de luz, né, onde projeta a luz, é uma luz fluorescente mesmo. Platina, popular, também pode falar de mesa, não tem problema. Aqui, ó, é a pinça, onde eu vou abrir para encaixar a lâmina. Aqui é a charriot, que você movimenta para a direita ou para a esquerda a sua lâmina. E a mesa, né, para frente e para trás. Aqui é uma régua, né, que tem milímetros e micrômetros. Objetivas, revólver, oculares, braço, botão macrométrico e botão micrométrico, ok? Então, daqui a pouco vou desenvolver a outra aula.